Olá, capítulo 5 do livro Aventuras e Desventuras. Como eu estou lendo capítulo por capítulo e publicando, hoje é dia de mais um capítulo que eu lerei para publicar. É o capítulo 5. Paulo não era de muita conversa, mas não gostava muito de se abrir. Era o tipo durão que achava que poderia segurar a barra sozinho. Mas a sua amizade com Vitor fez com que ganhasse confiança e aos poucos ia se abrindo. Ninguém consegue segurar a barra só. Todos precisam se abrir em determinado momento ou explode. Vitor era paciente, percebia as agruras do amigo e sempre que podia falava ou fazia alguma coisa para poder dar uma força. Gostava do amigo e estava sempre pronto para ajudar. Numa dessas conversas que nunca eram longas, já que Paulo não parava, ele nunca tinha tempo para uma conversa, tinha que estar sempre em movimento, ou trabalhando, ou fazendo sabe-se lá o quê. Só sei que não parava. Victor abordou o assunto do filho. E aí, Paulo, você não acha que, de certa forma, o fato de nunca mais ter visto seu filho te incomoda de algum jeito? Por que você está falando isso, Vitor? Não sei, às vezes me pego pensando e este fato, de certa forma, se este fato, de certa forma, não o incomoda mais do que deveria. Parece culpa. A sua família está aqui toda com você. Você vive para eles e consegue passar tanto tempo sem notícias dele, como se nunca tivesse existido. Eu, no seu lugar, não gostaria dessa situação e ficaria curioso em saber onde ele anda e o que faz. Aliás, nem sei se deixaria tal coisa acontecer. Imagino que deve estar no Maranhão, mas perdi contato. Meu casamento com a mãe dele não deu certo. Eles se foram e nunca mais os vi, nem tive notícias. Eu acho que no fundo você tem esta dúvida com você mesmo e com ele, e apenas se acostumou com o fato, mas sabe que o melhor seria um dia poder reencontrá-lo. Paulo se levanta da cadeira onde estava sentado. Ele, se quiser, me procure. E se vai, fim de conversa. Mas Victor estava acostumado, assim era o seu amigo, provavelmente nada o faria mudar. Certo dia, Paulo se pegou pensando no filho que não mais conhecia, nas palavras do amigo Vitor, na situação que vivia. E não conhecia mesmo. Não conhecia mesmo. Há muitos anos não via, certamente que se encontrasse nem saberia quem era, não o conheceria. E ele então, que foi embora tão pequeno, muito menos. Será que ele também não sentia falta do pai? Certamente que não. A esta altura já deve ter outro pai. Não se lembra de mim e está em outra vida. E esta vida é passado. Não tem como mudar esse destino. Deixa eu reler esse parágrafo novamente, que não ficou legal não. Certo dia, Paulo se pegou pensando no filho, que não sabia mais, no filho que não mais conhecia, nas palavras do amigo Vitor, na situação que vivia. E não conhecia mesmo, há muitos anos não o via, certamente que se o encontrasse sem saber quem era, não o reconheceria. E ele então, que foi embora tão pequeno, muito menos. Será que ele também sentia falta do pai? Certamente que não. A essa altura já deve ter outro pai. Não se lembra de mim. Está em outra vida. É passado. Não tem como mudar esse destino. Mesmo assim, Paulo sentiu um aperto no coração. Vendo o marido pensativo, Carolina perguntou o que se passava. Nada demais, respondeu Paulo. Por um momento lembrei do meu filho que nunca mais vi. O Vitor falou comigo sobre isto. Ele acha que eu sinto alguma culpa por não ter nunca mais nos encontrados. E você sente isto? Pergunta Carolina. Os tempos eram outros.
Era ainda jovem, sem muita orientação, e não tive como evitar o acontecido. Agora já foi. O melhor mesmo é ficar como está. Não acredito que uma possível reaproximação vai mudar muita coisa em nossas vidas. Será? Interrogou Carolina. Mas esta é uma coisa sua, e só você pode decidir. Vamos mudar de assunto. Esse assunto já foi encerrado. Se algum dia acontecer, veremos como será. Agora vamos dormir, porque amanhã cedo tenho que pegar no batente. Paulo, em seu íntimo, se incomodava com a situação. No fundo, ele gostaria que tivesse sido diferente e que, se tivesse uma nova oportunidade com o filho, certamente que aproveitaria bem. Mas acostumara com o destino que lhe fora reservado e tinha que seguir a sua vida. Tinha uma família para cuidar e o custo de vida não era baixo. Para manter-se e a eles, tinha que trabalhar muito, dar duro. E mais uma jornada de trabalho começava. Mais um longo dia com muito o que fazer. Vitor apareceu por lá, mas sabia que não deveria tocar naquele assunto. Conhecia bem o seu amigo e ele se estressaria com o assunto. Chegou, cumprimentou o amigo como se nada tivesse sido dito anteriormente, tomou uma cerveja gelada, conversou com os amigos. Naquele baile se sentia bem, era bem tratado, era como se fosse uma parte de sua casa. Paulo já era da sua família. As notícias foram ótimas. Davi se divertiu muito e aproveitou o máximo o tempo que ficou na sua cidade. Fim de férias, Natal, na sua cidade natal junto com a sua família. Mas como tudo não dura para sempre, era chegada a hora de retornar para São Luís. As aulas iriam recomeçar. Davi, já com 16 anos, ia voltar só. Não viu o menor problema nisso. Nem fez questão que ninguém o acompanhasse na viagem. Era muito esperto e já se adaptara à vida na capital. Depois de se despedir de todos os que ficaram e dos pais que o levaram até a rodoviária, Davi embarcou e partiu de volta para São Luís. Sua mãe não se conteve e deixou algumas lágrimas rolar. Davi era o amor da sua vida. A viagem prosseguiu sem percalços. Quando chegou a São Luís, seu tio Renato esperava na rodoviária para levá-lo para casa. Davi pensou: um dia venho de avião para cá. A viagem é boa, mas tenho vontade de saber como é fazida de avião. Mais rápido e mais confortável, como já me disseram alguns amigos. Chegando em casa, Davi foi recebido pela tia Mara e por Gabriel, que ficou só sorriso com a volta do primo. Eles eram muito amigos e Gabriel já sentia a falta do primo, que era seu companheiro de muitas brincadeiras divertidas. Gabriel também retornaria às aulas. Ele fazia a terceira série. O ano anterior tinha sido o ano mais feliz dele na escola, porque sempre podia contar com o primo Davi para ajudar nas tarefas escolares. Davi era seu melhor amigo. Tia Mara tinha preparado um jantar delicioso para esperar a chegada de Davi à noitinha. Depois de um bom banho, todos se reuniram à mesa para o jantar. Davi estava um pouco cansado da viagem e não demorou muito para se recolher, nada como uma boa noite de sono para repor as energias. Davi foi à escola buscar a lista de material. Tio Renato iria ajudá-la a comprar os materiais escolares para o segundo ano. Na próxima segunda-feira, as aulas recomeçariam. Tio Antônio renovara sua matrícula, sua bolsa foi mantida. Aliás, havia melhorado. Seu desconto seria de 60% do valor integral. Merecido, porque Davi estava entre os melhores alunos do colégio, Orion. Davi queria estar com tudo pronto, ou quase tudo. Ele sempre gostava de preparar tudo com certa antecedência para que pudesse pegar firme logo no começo. Davi não podia perder tempo. Estar entre os melhores alunos da turma era um prazer, mas tinha um preço, muita dedicação aos estudos. Segunda-feira chegou e a hora de ir para a escola também. Davi já estava adaptado a São Luís, seguiu para a parada de ônibus junto com o tio Renato, que iria para o trabalho, só que embarcariam em ônibus diferentes. Tio Renato trabalhava em outro ponto da cidade. Ele era funcionário público estadual e trabalhava em uma secretaria do Estado.
Os ônibus chegaram quase que simultaneamente. Davi despediu-se de tio Renato e embarcou no seu ônibus em direção ao colégio. Ora, Mateus não embarcou no mesmo ônibus como de costume. Davi ainda não tinha feito contato com ele porque chegara de volta a São Luís há pouco tempo e tinha muita coisa para cuidar, mas certamente que se reencontrariam no colégio. O Orion estava lá do mesmo jeito que deixara, um belo colégio. Davi se sentia privilegiado por poder estudar ali. Quantos colegas não tiveram a mesma oportunidade? O movimento só ia aumentando. Era a turma chegando para o primeiro dia de aula do segundo ano. Davi já sabia em qual sala estudaria. Tinha verificado isso quando tivera no colégio na semana anterior. Davi reencontrou alguns colegas do ano anterior, ainda no saguão, e ficaram conversando. Assim que o sinal tocou, ele se dirigiu à sua sala. Vários dos seus colegas do ano anterior também estavam lá. Algumas caras novas, alguns colegas que não estavam ou que não haviam chegado ainda, entre eles Mateus, né? Davi sentiu a falta do amigo. Se ele não aparecesse, iria procurar por ele. Mas não precisou. Após o término da primeira aula, Mateus apareceu. Mateus é aquele amigo que ele fez no Maranhão, que pegava ônibus com ele, para vocês não perderem o fio da meada. Tinha dormido muito e perdido o horário, por isso se atrasara. Os dois amigos se reencontraram e ficaram muito felizes com o reencontro. O ano seguiu normal, Davi continuava com boas notas. O segundo ano foi um pouco mais apertado, novas matérias, o que exigiu mais ainda de Davi. Mas ele se saiu bem. No final do ano ele estava aprovado novamente, pronto para entrar de férias e voltar para casa. Ele se sentia privilegiado por ter os pais que conseguiam bancar os seus estudos, mas sabia que eles o faziam com prazer e sabiam que ele era merecedor. Mais uma vez a família de tio Renato seguiu junto a Davi para a Estrela do Sul. Iriam passear uma semana por lá e depois voltaria. O pai de Rafael, avô de Davi, que morava em outra cidade. Acho que eu errei aqui. Mais uma vez, a família de tio Renato seguiu junto com Davi para a Estrela do Sul. Iriam passar uma semana por lá e depois visitariam o pai de Rafael, avô de Davi, que morava em outra cidade. Tio Antônio, como vocês já sabem, é irmão de Rafael, o pai adotivo de Davi. De volta à sua cidade, Davi poderia descansar e fazer tudo aquilo que gostava novamente. Como era bom poder estar ali, depois de um ano na capital, estudando muito. Este é o fim do capítulo 5. Próximo capítulo é o capítulo 6.